Canal Brasil Notícias, estou chegando, hoje é 13 de junho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vocês estão lembrados de ontem que eu trouxe aquela matéria, né? STF perde o controle e impõe limites para as Forças Armadas? Então, pois é, aquele negócio deu o que falar, gente. E Jair Bolsonaro não ficou calado e já mandou a resposta para Luiz Fux, que foi o autor dessa proeza, a pedido, adivinha de quem? Do PDT. Vocês estão ligados? Primeiro desarmam a gente, agora querem colocar limites nas nossas Forças Armadas. Pedido do PDT. Próxima eleição, lembre desse partido, tá? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperte o sininho das notificações, às vezes são do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja aí um colaborador. Olha só isso aqui, gente. Bolsonaro, vamos arrumar a matéria, né? Bolsonaro responde Fux. Vamos lá. Em um comunicado assinado em conjunto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e dois generais de exército, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o mandatário respondeu na noite de ontem, 13, uma decisão do ministro da Suprema Corte, Luiz Fux. A resposta foi publicada no perfil oficial do presidente no Facebook e reafirma o compromisso com a democracia e com a Constituição. Lembro a nação brasileira, olha só, lembro a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal. O que eu falei para vocês ontem? Eu falei que a ação do STF em colocar limites nas Forças Armadas é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque as ações do Exército já estão na Constituição Federal e não podem ser alteradas por medidas, por liminares, nada. Elas não podem ser alteradas da forma que o Luiz Fux fez, atendendo um pedido de um partidozinho fueba, que a gente conhece aí, que inclusive teve um senador aí que queria matar todo mundo com a retroescavadeira e você não viu uma liminar desse partido para impor limites no senador retroescavadeira, né? O Cid Gomes. Ninguém viu o PDT fazendo isso. E aí o que acontece? As Forças Armadas, isso é a Constituição, artigo 142, é bem claro. Ela responde exclusivamente ao presidente da República. O STF não tem poder sobre as Forças Armadas. O presidente da República tem. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. E o que o STF tentou fazer ontem foi fazer o que eles vêm fazendo há muito tempo, usurpando o poder das outras, dos outros poderes. Vamos lá? O presidente também fez questão de desfazer falácias que se tornaram populares pela difamação da oposição, como a de que ele daria um golpe no país com auxílio das Forças Armadas. De acordo com Bolsonaro, as FFAs do Brasil não cumprem ordens absurdas, como pesa tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomadas de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis, ou por conta de julgamentos políticos. O que o presidente falou aqui? Falou, gente, é o seguinte: ainda que eu dê uma ordem absurda, as Forças Armadas não vão cumprir. Qual é a ordem absurda? Fazer no Brasil o que o Maduro fez na Venezuela, que teve, olha só para vocês verem a incongruência dessa turma da esquerda. O Maduro deu um golpe lá na Venezuela, fraudou eleições, um monte de coisa, usou quem para amedrontar o povo? As Forças Armadas venezuelanas, né? As Forças Armadas saíram matando o povo e acabando com o... Aqui você viu alguma vez o presidente Jair Bolsonaro mandar as Forças Armadas para combater manifestações contrárias a ele? Ao dedinho, não. Você só tem a polícia lá e assim mesmo ela só toma ações quando o grupo se torna violento. Mas enquanto ele continua lá pacífico, fazendo protesto aí contra o presidente Bolsonaro, só xingando e blá blá blá, não tem interferência de ninguém.
A interferência só começa quando eles começam a destruir alguma coisa ou a agredirem pessoas. Né? Nada de exército, mas o Maduro fez isso. Evo Morales tentou e teve o apoio da esquerda aqui, inclusive Dilma, Lula não, Gleisi Hoffmann e outros tiveram esses dias lá na Venezuela, né, para homenagear o ditador. Evo Morales na Bolívia tentou fazer a mesma coisa. O que aconteceu? Só que a diferença é que da Bolívia o exército não foi. Lula, inclusive, estava defendendo o Evo Morales, falando que tinha que fazer igual a Bolívia estava fazendo e não sei o que. Quando Evo Morales perdeu o cargo e foi destituído pelo povo e pelo exército, aí o Lula acabou, não falou mais que era para fazer igual a Bolívia. Enquanto o Evo estava lá tomando de conta, massacrando o povo, era para fazer igual a Bolívia. Quando o Evo levou a cacetada, que o exército não apoiou, que o povo deu a bota para fora, aí o Lula calou a boca e não falou mais nada. Então o que o presidente está falando é o seguinte: aqui nós não vamos fazer autoritarismo como a Venezuela. Agora, no entanto, o exército também não vai aceitar que algum poder se sobressaia das suas prerrogativas e se torne um poder ditatório. Continuando. Mais cedo, na mesma sexta-feira, o ministro Fux deferiu parcialmente uma medida liminar requerida, adivinha por quem? Pelo PDT, na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6.457. O vice-presidente do colegiado decidiu que as Forças Armadas não são poder moderador dos três poderes. Ele precisa reler o artigo 142. Porque lá é claro, quando há uma desarmonia entre esses três poderes, quando há um desentendimento entre esses três poderes, as Forças Armadas podem ser convocadas. Então vamos rasgar a Constituição. Por isso que eu falo para vocês, gente, juízes indicados, pessoas indicadas por coleguismo para o STF é onde está o problema. É onde está o problema. Eu sempre falei que eu admirava muito Luiz Fux, tem sido um cara que... Mas essa ação aqui dele, essa ação é decepcionante. Parece que a falta de conhecimento, de capacidade da turma que está lá dentro, que nunca prestou, nunca foi juiz na vida, foram até reprovados em concurso. Parece que a doença dessa turma está passando para o Fux, que era um dos pouquíssimos ministros lá dentro que agiam com coerência. Aqui tem, quem quiser pode conferir. Quem quiser pode conferir aqui o link da decisão. Tem aqui um link também para conferir a fala do presidente também. Vamos lá. Lembro a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142/CF, Constituição Federal. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, está escrito isso lá, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, o STF errou. As Forças Armadas são sim um poder moderador entre os três poderes. No eventual desequilíbrio entre eles, é ela quem, acionada por um dos três, é quem entra em ação. É ela quem entra em ação. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês é o que está no artigo 142. Peraí, como é que o Exército, as Forças Armadas não é um poder moderador? Se lá diz o seguinte, ó, as mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ora, isso aqui está bem claro. As FFAs do Brasil não cumprem ordens absurdas, como pesa tomadas de poder. Também não aceitam tentativas de tomadas de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis, ou por conta de julgamentos políticos. Isso aqui foi um recado direto a quem? Quando ele diz aqui, ó, um recado direto ao STF, que tem se intrometido no governo executivo, que tem mudado as ações, mudado as ordens do presidente da República, que tem tentado governar no lugar do presidente da República. Tem aí Alexandre de Moraes, Celso de Mello e alguns outros que a gente já viu as canetadas que deram ultimamente, derrubando ações do presidente da República. Então, primeiro recado para eles.
né? Segundo, cadê o outro aqui? Por julgamentos políticos. Esse foi um recado para o PDT, né? Para o PDT, que foi quem entrou com uma ação. A minha pergunta é, por que eles não entraram com uma ação dessa quando Dilma Rousseff, na beira do impeachment, chamou o pessoal do Exército, né? Para ver se dava para rolar um 142. E o Exército, o que ele fez? Ó o dedinho. Não. Por que o Exército... Então, por que o Exército não atendeu a presidenta inocenta da República naquele momento? Porque naquele momento nós estávamos dentro de um processo, primeiro, democrático, que era o impeachment. Segundo, o povo estava nas ruas pedindo o impeachment da presidência. Ou seja, o povo não estava... da presidente. O povo não estava sendo ameaçado. O povo estava exercendo o seu direito. Agora, o artigo 142, acionado pela presidenta da República naquele momento, ali sim, preste atenção, e aí cabe a fala do presidente da República quando ele disse que o Exército não atende ordens a peso de golpe, né? E aí foi quando eles não atenderam ao chamado. Por quê? Porque o processo democrático estava instaurado, o povo estava nas ruas fazendo seu pedido, a democracia estava plena. Se o Exército entrasse naquele momento, ele estaria sendo arbitrário, porque ele estaria indo contra o povo e contra o processo que estava acontecendo. Nós estamos vivendo um momento que é o oposto disso hoje. Hoje o povo pede o Exército e nós temos o STF, o Congresso também, mas o pior de todos é o STF. Porque o Congresso, pelo menos o Congresso está dentro das prerrogativas dele. O presidente sanciona, veta uma coisa, o Congresso derruba. Por mais que a gente ache ruim, faz parte do regimento. A gente querendo aceitar ou não, está dentro do regimento. Agora, o que o STF está fazendo, isso está fora do regimento, das atribuições deles. Se o presidente escolhe alguém, eles tiram. Se o presidente, como a questão do PGR, agora estão querendo mudar a forma que se escolhe o PGR. Nós tivemos aí, durante muitos anos, inclusive no governo do Fernando Henrique Cardoso, se não me falha a memória, não sei se foi no final do último mandato, ou foi no meio do começo do primeiro mandato, do Fernando Henrique, mas nós tínhamos um PGR que era conhecido como gavetador. Tudo que ia lá, ele toma na gaveta. Tivemos aí durante o período Lula e Dilma outros PGRs que foram escolhidos pela camaradagem. Um acordo na lista tríplice. Ninguém nunca falou nada. Aí nós pela primeira vez temos uma escolha. Presta atenção nisso. Presta atenção. A lei permite. Só não foi usada pelos anteriores, porque havia um comum acordo. Olha, a gente vai escolher 3 aqui, você escolhe um dos 3 aqui, que todos vocês querem colocar para vocês aí, tá dentro do nosso padrão aqui. O presidente Bolsonaro acabou com essa palhaçada. Colocou um cara lá dentro, que mesmo com a pressão da mídia, tentando jogar ele contra o presidente ou contra a opinião pública, o cara tem trabalhado corretamente. A gente pode não discordar uma coisa daqui, outra dali, mas isso é natural. Mas já querem mudar isso também. O que deveriam mudar era a forma de escolher o ministro do STF. Isso era o que eles deveriam mudar, né? Continuando aqui, deixa eu ver. Na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das FFAs. Sempre ao lado da democracia e da liberdade. Presidente Jair Bolsonaro. General Hamilton Mourão, vice-presidente. General Fernando Azevedo, né, o ministro da Defesa. Deixa eu ver aqui. Aqui está o Twitter dele. Aí aqui ele dá uma repetida aqui de novo. Né, deixa eu pular isso aqui. Bom, tá aqui, gente. Tá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Pronto. Tá aqui a matéria. Bolsonaro, ele volta e deixa bem claro que o exército obedece a ele. O presidente Bolsonaro, gente, não tomou ainda essa ação do 142, porque o artigo 142 é algo que é para ser usado em extrema necessidade. Você já pensou se toda vez que a gente elegesse um presidente,
e a gente tivesse qualquer problema, a gente fosse acionar o artigo 142, o Brasil não ia andar nunca. Nós íamos viver chamando o artigo 142, por isso que ele tem que ser chamado em momento extremamente. O presidente da República tem combatido, eu votei nesse cara para ele começar e terminar o mandato. Aí alguém fala, ele vai esperar o quê? Vai esperar alguém fazer a cassação dele? Aí é que tá a grande questão, gente. Aí é que tá a grande questão. Se houver uma cassação ilegal, ele pode pedir. Mas ele foi cassado, mas foi ilegalmente. Ele pode fazer o pedido. Até o último segundo do mandato dele, como presidente da República, até a hora dele assinar o papelzinho dizendo, não sou mais presidente da República, ele pode pedir. Até o último minuto do pedido de impeachment, ele pode pedir. Não tem nenhum problema. Essa é a questão do presidente Bolsonaro. Ele entende que ele foi eleito pelo povo para bater de frente com o sistema, para combater o sistema e cumprir o mandato de presidência dele. E o cara tá apanhando por causa disso. Mas ele tá lá, firme e forte. Se ele fosse, eu digo pra você, se ele fosse um covarde, ele já tinha pedido o artigo 142. Mas ele não é um covarde. Pelo contrário, ele é um cara acostumado a lidar com os dissabores da vida, com as lutas, com as guerras. Não é à toa que o cara é do exército, militar do exército. Pessoas que estão acostumadas, são treinadas para ir no limite. O que muitas vezes para nós já chegou no limite, ele aguenta um pouquinho mais. E talvez por isso é que ele, em nome da democracia e em nome daquilo que ele foi eleito para fazer, é que ele está se mantendo ali como presidente da República e não buscando agir com o artigo 142. Mesmo com as ações do STF, com tudo, ele está ali. Eu vou vencer essa turma, nem que seja no cansaço. Nem que seja no cansaço. E graças a essa atitude dele de se sustentar ali, é que a gente pouco a pouco está se vendo se revelar os maus caráteres. Se Bolsonaro tivesse pedido o artigo 142 lá atrás, quantos mau caráteres estariam ainda escondidos que não teriam se revelado? Que a gente nem conheceria. Sérgio Moro seria um deles. Tivesse pedido, por exemplo, o artigo 147, 142, lá para junho, lá para agosto, lá para setembro, lá para que o povo já vem pedindo faz tempo. Se tivesse pedido desde lá, Sérgio Moro hoje estaria aí como... Ninguém saberia, ninguém conheceria esse lado, né, pilantrófico dele. Ninguém conheceria, de fato, apesar que ele já demonstrava, as más intenções do Mandetta, né? Joyce Hasselman, Peppa Pig, né? O Frota. Quantos desses teriam sido beneficiados pelo artigo 142 e poderiam voltar numa boa depois? Mas graças às ações do presidente da República de não se afrouxar agora, tem muita gente que fala, o presidente é frouxo. Será que... Para um pouquinho e dá uma avaliada, gente. Em quantas pessoas já caíram desde que Bolsonaro está no poder? Quantas máscaras já caíram desde que Bolsonaro está no poder? A pergunta que eu faço, será que Bolsonaro é frouxo? Ou será que ele é inteligente? Fala pra mim. Mas o STF... Olha pro nosso STF hoje. Se revelaram Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Marco Aurélio, Celso de Mello. Olha quantos estavam escondidinhos por trás da toga e hoje se rebelaram contra a nação brasileira em defesa da criminalidade. Mas se o presidente tivesse pedido o artigo 142 lá atrás, essa turma continuaria ainda nas sombras e nós continuaríamos achando que essa turma ainda era boa. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para prestar atenção que a guerra que a gente pensa que Bolsonaro está perdendo, na verdade ele está ganhando? Quantos já se levantaram contra ele e quantos já caíram? Quantos já tentaram derrubá-lo e quantos estão no chão hoje? Mas ele continua lá, presidente da República. Apanhando feito um condenado, mas ele continua lá. E o mais importante, o apoio do povo popular aumenta cada dia mais. Então,
É por isso que eu falo para vocês, o artigo 142, se ele tivesse sido pedido lá atrás, hoje muita gente estaria escondido e protegido graças ao artigo 142. E nós enganados. Fui, gente.